Galera, voltamos aqui então para finalizar os nossos estudos de criminalística, certo? Serão 2 módulos de exercícios, uma bateria puxada aí de exercícios, que são os exercícios na íntegra da prova de médico legista 2024, tá bom? Foi uma prova que caiu bem mais criminalística do que se esperava, como eu falei no início, no nosso primeiro módulo, num nível de médio para difícil, mas que se você tá num nível de estudo bacana, interpreta direitinho a questão, o sucesso poderia vir, tá? Obviamente na criminalística. Mas é claro, né, gente? Quando a gente fala isso tudo, acaba na hora da prova, tudo é mais complicado, né? Uma questão fácil aqui, comigo resolvendo aqui, na hora da prova ela muda completamente o contexto, né? É por isso que você tem que preparar o seu mental, não só com conteúdo, mas também de forma a absorver essas questões psicológicas, mentais, né? De pressão e tal. Enfim, vem comigo. Resolução da prova de médico legista SPTC 2024. Serão 17 questões respondidas, tá? Peguei a prova tipo A lá, né? Tem lá, acho que 4 tipos de prova, né? Mas as questões são as mesmas em toda a prova, né? Muda a ordem, né? Mas eu peguei aqui a prova de tipo A, se não estiver enganado. Vamos que vamos? Bora lá. Questãozinha que a galera ficou meio em dúvida, por exemplo, essa primeira. O laudo pericial, como resultado de exame documentoscópico em cédula de identidade adulterada, utilizada para o crime de estelionato, é prova documental, pericial, confessional, testemunhal, pessoal. Bom, eu imagino que essas duas aqui você exclui sem a menor dificuldade. Você concorda comigo? Pronto. Acho que não dá para discordar, não. Mesmo numa aula onde eu não estou ouvindo sua resposta, eu acho que ninguém imaginou aqui que isso era uma prova confessional, uma prova testemunhal, né? O que acontece, gente? O problema dessa questão é que quando... Não é o problema da questão, mas o problema ao resolver a questão é que quando a gente lê a questão, quais as palavras, quais as expressões aqui que chamam a nossa atenção? Provavelmente, o que vai chamar a sua atenção é a cédula de identidade adulterada. Ah, uma cédula de identidade adulterada, isso é uma prova documental. Pois é, gente, mas o problema é que o que chamou a sua atenção foi o que não era o correto aí. A pergunta, ela está aqui no começo. O laudo pericial, como resultado de um exame documentoscópico de uma cédula de identidade, é uma prova pericial. Letra B. É isso. Ele quer saber o laudo. O laudo de qualquer coisa, gente, sempre vai ser uma prova pericial diante do juiz. Coloque isso na sua cabeça. O laudo de qualquer coisa sempre vai ser uma prova pericial diante do juiz. Pode ser o laudo de um exame documentoscópico, pode ser um laudo de exame de balística, pode ser um laudo de um exame lá sexológico que você faz na vítima, de um exame de necropsia que você faz na vítima. O laudo pericial, ele é sempre uma prova pericial. Então, sacou agora a parada, né? Então, é porque a maioria das pessoas aqui que errou essa questão marcou documental, por imaginar que a cédula de identidade é um documento. Beleza, a cédula de identidade é um documento no sentido amplo, gente, né? E aqui, na verdade, ele está perguntando o laudo. O laudo, como resultado de um exame documentoscópico, é uma prova pericial, tá bom? Vamos falar mais disso numa próxima questão. Eu acho que é a próxima, quer ver? Aí você vai expandir mais os seus horizontes aqui. Não é a 2, não. Não, é essa 2 mesmo aqui. Mais uma vez. Agora ele já está falando da prova documental. Olha aqui.
A respeito da prova documental, assinale a alternativa correta. Letra A. É realizada diretamente sobre o objeto material do crime. Espera aí, a prova documental... É porque o que acontece, gente? Aqui, eu tenho que deixar isso claro para você aqui. Essa questão aqui, ela não é de criminalística, na verdade. Ela é uma questão de direito processual penal. Passa por aí o, entre aspas, problema. Essa prova de criminalística todinha, toda ela foi muito carregada de direito processual penal. De uma forma até incomum nas provas que a gente observa aí nos outros anos, nos outros estados, aqui em Goiás mesmo, as outras provas que teve. É assim, por trás de uma prova, existe a pessoa que elaborou a prova. A pessoa que elaborou a prova, ela tem uma formação prévia. A pessoa que elaborou essa prova aqui, eu tenho certeza que ela tem uma formação em direito. Ela é um perito, provavelmente um perito criminal, né, que faz a prova de criminalística, mesmo que seja voltado para médico legista. E isso aqui, ele tinha uma base jurídica, uma base de direito muito forte que ele acabou levando para as questões. Isso é fato. Essa questão aqui deixa isso muito claro, eu vou te mostrar. A respeito da prova documental, assinale a alternativa correta. É realizada diretamente sobre o objeto material do crime. Isso aqui não tem nada de criminalística nessa expressão objeto material do crime. Isso é uma expressão lá do direito penal. Inclusive aqui no Galeno, se eu não estiver enganado, professor Rilmo Braga, o melhor do Brasil. O que é o objeto material do crime? Objeto material do crime no direito penal é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Por exemplo, quem é o objeto material do crime de homicídio? A pessoa que morreu. A pessoa que morreu é o objeto material do crime de homicídio. É sobre ela que recai a conduta criminosa. O indivíduo roubou um carro, chegou na pessoa no estacionamento do supermercado, apontou uma arma para ela, roubou o carro e levou. Quem é o objeto material desse crime? O carro. É sobre o carro que recaiu a conduta criminosa. Isso é o objeto material do crime. Não tem nada de criminalística nisso. Sabendo disso, a prova documental ela é realizada diretamente sobre o objeto material do crime? Não. Não necessariamente. Como eu te disse, o objeto material de um crime de homicídio é o próprio cadáver. E a prova documental é realizada sobre o cadáver? Não. A prova documental ela se refere a documentos. Ah, mas por que aqui na questão anterior, Hugo, era um documento e você não marcou prova documental? Porque ele não estava falando do documento. Ele estava falando do laudo. O laudo é uma prova pericial. Ainda que esse laudo seja referente a um documento. Aqui não. Aqui a questão é sobre a prova documental. Tá bom? E, como eu te disse, objeto material do crime, a prova documental não é realizada sobre o objeto material do crime. Pode até ser, mas não é o caso. A prova documental está relacionada à afirmação de uma pessoa? Não, né? Aí vai ser prova testemunhal, se ela está falando de alguma coisa que ela viu, que ela testemunhou, ou pode ser uma prova confessional se ela está assumindo para si o crime, certo? A afirmação de uma pessoa pode ser uma dessas duas coisas, testemunhal ou confessional. A prova documental é toda base materialmente disposta a concentrar e expressar pensamento, ideia ou manifestação de vontade do ser humano. Esse é o conceito de prova documental nos livros de direito. Porque, como eu te disse, essa questão, na verdade, embora dentro do conteúdo, digamos assim, de criminalística ali, no edital, ela não é uma questão de direito. Eu trouxe até para você o autor aqui, ó, que traz exatamente esse conceito, que é o Guilherme de Souza Nutti. Ele fala exatamente isso. É toda base materialmente disposta a concentrar e expressar um pensamento, uma ideia ou qualquer manifestação de vontade do ser humano, que sirva para demonstrar e provar um fato
ou acontecimento juridicamente relevante. São documentos, portanto, conforme Guilherme de Souza Nutti, escritos, fotos. Aí é um conceito um pouco mais antigo, embora esse livro dele tem edição renovada direto. Fitas de vídeo, som, desenhos, esquemas, gravuras, disquetes, CDs, isso mal existe hoje, né? Entre outros. Então esse é realmente o conceito de documentos ou de prova documental do direito. Desse autor especificamente. É por isso que eu falo que essa pessoa que elaborou essa prova, ela tinha uma base do direito forte. Ele era formado em direito certamente. Ainda que ele possa ter outra formação, né? É muito comum que as pessoas entrem na perícia com um curso, entra farmacêutico, como eu sou. E depois de virar perito, resolve fazer direito. Porque acrescenta bastante conhecimento, né? Então, essa pessoa, o elaborador dessa prova, com certeza ele tinha uma base de direito, né? No CPP, o conceito é mais simples, é mais sucinto. É o artigo 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Então, CPP é lei. Agora, a doutrina, o que é doutrina? São os estudiosos, são os autores de livro. E esse autor de livro, que é o Guilherme de Souza Nutti, ele traz exatamente esse conceito para prova documental. Então, questãozinha difícil mesmo, eu concordo com você, é uma questão difícil. Uma questão difícil e que, tipo assim, é como eu disse, não é o que se espera em criminalística. Criminalística tem muito mais a ver com local de crime, com vestígios, mas assim é o mundo das provas, e eu sempre falo essa frase, assim é o mundo das provas. Consiste no momento processual no qual o sujeito da defesa e o acusado têm a possibilidade de materializar o seu direito de audiência. Isso aqui é o conceito de interrogatório. Isso é o conceito de interrogatório. É o momento no qual a pessoa tem o direito de ser ouvida. E esse interrogatório ele pode se dar tanto durante o inquérito, quanto durante o processo. Tudo é isso aqui. É esse conceito, momento processual no qual o sujeito da defesa e do acusado tem a possibilidade de manifestar o seu direito de audiência. Isso é o próprio conceito de interrogatório no direito. Seu conteúdo é exclusivamente o reconhecimento da autoria? Não, né? Não necessariamente. Eu posso ter aí uma fita de vídeo no qual eu não identifico a pessoa, mas eu identifico a dinâmica, né? Eu tenho som como documento, inclusive, né? Numa ameaça e tudo mais, que não necessariamente me faz chegar a uma pessoa especificamente, a uma autoria. E então não é exclusivamente, essa palavra exclusivamente, você sabe que ela é sempre, você tem que olhar com ela com ressalvas, né, gente, em prova. Letra C, questãozinha difícil, concordo. Número 3, esse aqui já não é tão difícil, esse nós vimos na aula de hoje. Suponha que, com exames periciais de DNA realizados em amostra biológica coletada na arma branca usada em um crime hediondo, verificou-se a autoria. Então eu tinha uma arma branca, fiz coleta de material biológico para DNA, cheguei à autoria, por comparação com um banco de perfis genéticos. Após a elaboração do laudo, essa amostra de material biológico, por isso, gente, que você tem que passa muito pela interpretação do texto. Porque olha aqui, a amostra de material biológico tornou-se um vestígio, uma infração, uma suspeita, uma evidência ou uma incerteza? Na verdade, que não gera nem muita dúvida, não. Mas, por exemplo, eu queria que tivesse aqui como alternativa a palavra prova, que não seria a correta. O que acontece aqui? Então, vamos chegar à alternativa correta. Eu tinha um vestígio que eu não sabia o que era, né? Coletei ali uma amostra numa arma branca, um material biológico, cheguei ao DNA do fulano de tal. Então, isso aí era antes um mero vestígio.
Depois que eu tenho constatado a sua relação com o fato, ele passou a ser uma evidência, né? Acho que não daria para ter dúvida aqui. Passou, a amostra de material biológico tornou-se uma incerteza, tornou-se uma suspeita, tornou-se uma infração. No máximo, dava para ter uma dúvida com relação ao vestígio. Tornou-se um vestígio. Não, mas na verdade ela era um vestígio antes, né? Ela era um vestígio que após os exames tornou-se uma evidência. Como eu te disse, poderia gerar uma dúvidazinha. E se tivesse aqui a palavra prova, professor? Vamos acrescentar a alternativa F aqui, não tem não. Mas tá, prova. Aí o que acontece? Continuaria a mesma coisa. Mas por que lá no outro, o laudo... por que aqui, professor, o laudo era prova pericial? E aqui você está dizendo que não pode ser prova. Porque a pergunta é sobre o vestígio. A amostra de material biológico tornou-se uma prova? Não. A amostra de material biológico tornou-se evidência. A prova é o laudo apresentado na frente do juiz. A prova pericial, tá? A prova pericial, ela se manifesta no laudo. Tá bom? O vestígio é o material que depois de analisado vira uma evidência. Belezinha? 4. Questãozinha, essa aqui também não é difícil. Ela fala lá sobre os postulados da criminalística. Quem fez essa prova para médico legista, eu tenho certeza que muitos dos alunos que estão me assistindo aqui fizeram a prova de médico legista de Goiás, né, gente? Talvez está passando um filmezinho na cabeça aí, né? Pô, acertei essa aí, legal, fiz essa interpretação. Ou, pô, errei isso, vacilei, né? E é assim, gente. Aí você vai estudando e melhorando seu nível a cada dia. De acordo com os princípios e postulados da criminalística, o conteúdo de um laudo deve ser dependente do examinador, independente dos meios utilizados e do tempo. Invariante ao examinador e dependente dos meios, independente do tempo. Dependente do examinador, independente dos meios e do tempo. Invariante ao examinador e dependente dos meios utilizados e do tempo. Invariante ao examinador, independente dos meios utilizados e do tempo. Observe que aqui tudo passa por o examinador, os meios e o tempo. E o postulado da criminalística, os postulados da criminalística, está lá na nossa primeira aula. Vai lá em aula 1 de criminalística, estava lá isso aqui. O conteúdo de um laudo, ele não varia, ele é invariante, ele é independente do examinador. Independente de foi o Hugo ou fulano, você médico, ou outro seu colega médico, ou outro seu colega médico, porra, se tudo parte de um princípio científico, todos têm que chegar ao mesmo resultado, concorda comigo? Então não varia de acordo com o examinador, não varia de acordo com os meios. Se eu tenho 3 exames diferentes realizados no mesmo tipo de substrato, vamos dizer assim, tá? Eu tenho que chegar ao mesmo resultado. Eu tenho um corpo humano para ser identificado, seja por impressão digital, por DNA ou por arcada dentária, tem que se chegar ao mesmo resultado. E, independente do tempo, essa identificação que eu fiz aí com o exame de DNA, com a arcada dentária, com a papiloscopia, ela vale hoje, ela vale daqui 10 anos, ela vale daqui quantos anos for, porque tudo isso foi feito com base na ciência. Então, perícia, ela busca a verdade. E a verdade segue ao longo do tempo. Letra E. Então, o conteúdo do laudo pericial, ele não varia de acordo com o examinador, nem dos meios, nem do tempo. Tá bom? 5. Considere hipoteticamente que, em um local de tentativa de homicídio, após o resgate da vítima e o encaminhamento para o hospital, 3 agentes de polícia chegaram à cena do crime e observaram uma mancha de sangue no chão. Imediatamente, um dos agentes reconheceu que tal elemento poderia ser de potencial interesse para a produção da prova pericial e ficou responsável por sua... Bom, vimos isso na aula agora há pouco, né, gente?
agora há pouco que eu digo, assim, eu que estou gravando continuamente, mas de repente você assistiu um e foi assistir outro no outro dia, né? Mas no módulo anterior aí que você assistiu, né? Estava lá, o agente público que toma conhecimento de um vestígio, que reconhece um elemento, né, como de potencial interesse, passa a ser responsável por sua preservação. Ele é responsável por a sua análise pericial? Não, né? Só se ele for o perito que for fazer a própria perícia, né, ali. Ele é responsável pela sua limpeza, ele é responsável pela sua caracterização, os exames forenses, ele é responsável pela sua eliminação, aí piorou tudo, né? Então, três agentes, né, de polícia chegam numa cena, reconhecem uma mancha de sangue, veem que ela tem potencial para produção para a prova pericial, ela é do interesse da investigação, eles passam a ser responsáveis pela sua preservação. Cadê? Ah, tá. 6. No contexto da criminalística... deixa eu respirar aqui, gente. Esses exercícios, né, gente, como eu já te falei em outras aulas aí, é sempre interessante que você faça, você viu que eu cheguei aqui, você dá o pause, faz e depois vê a resolução, né, para você justamente ir se treinando. Questãozinha tranquila. No contexto da criminalística e da prova pericial, em relação à expressão corpo de delito, assinale a alternativa que apresenta a definição mais moderna e abrangente. Corpo de delito, conceito de corpo de delito. É o tema da nossa aula 2. Tá? Nós tivemos 3 aulas. Em cada aula, 6 módulos. Na nossa aula 2, a gente falou de corpo de delito. E o que é o conceito mais abrangente, mais moderno? Na verdade, nem é tão moderno esse conceito, né? Antigão demais, né? Corpo de delito é o corpo da vítima da infração penal? É o conjunto de vestígios materiais resultantes da prática criminosa? Corpo de delito são cadáveres em geral? Corpo de delito é sinônimo de criminologia? Corpo de delito é sinônimo de análise pericial? Corpo de delito é sinônimo de conjunto de vestígios materiais resultantes da prática criminosa. Cuidado com essa letra E. O que a análise pericial é? A análise pericial, na verdade, ela é o exame de corpo de delito. Toda análise pericial, todo exame feito pelo perito, pelo médico legista, é um exame de corpo de delito. Toda análise pericial é um exame de corpo de delito. E o corpo de delito, ele é o conjunto de vestígios resultantes da prática criminosa. Certinho? 7. Caiu desse jeitinho lá na prova. Questõezinhas com figuras, né? O livro do Jesus, famoso Jesus, professor Jesus Antônio Velho, perito da Polícia Federal. E eu tenho essa figura, né, que você consegue identificar aí, que é um cadáver, né, uma peça íntima aqui, que num primeiro momento eu não sei direito se é uma calcinha ou uma cueca, mas ele vai descrever na questão. Uma calça arriada aqui próximo dos joelhos, um monte de larva e uma mancha escurecida ao redor aqui da vegetação, né? E aí ele vem. A fotografia de local de crime apresentada evidencia parte do tronco e pernas de um cadáver sobre o solo com vegetação rasteira que veste... voltou a falar do cadáver, né? Do jeito que eu li ficou estranho. A fotografia de local de crime apresentada evidencia parte do tronco e pernas de um cadáver sobre o solo com vegetação rasteira que veste calça e cueca. Na verdade, o cadáver que veste calça e cueca, né? Ele colocou uma oração intercalada aqui, uma frase intercalada aqui que gera quase que confusão. Quem está vestindo a calça e a cueca, obviamente, é o cadáver, não a vegetação rasteira. Essa imagem também revela grande quantidade de larvas sobre os vestígios, com base exclusivamente nessa imagem aí, na imagem da fotografia. Assinale a alternativa que melhor discrimina o corpo de delito. Pô, gente, questão tranquila, né? Letra A.
O que é o corpo de delito? Larva, cueca, calça, cadáver, solo, vegetação. Calça, cueca, cadáver e solo, vegetação. Calça, cueca, cadáver. Cadáver. Larva, calça, cueca. Nós não acabamos de falar que corpo de delito é o conjunto de vestígios, né? Então, obviamente, a resposta que você vai buscar aqui é a resposta mais completa. Constitui aqui nessa imagem o corpo de delito, as larvas, a calça, a cueca, o cadáver e o solo com a sua vegetação, né? Letra A. Letra A. Foram questãozinhas bem elaboradas, eu gostei dessa prova. Achei uma prova bem elaborada. Como eu disse, não é uma prova fácil, uma prova que fugiu assim do padrãozão, sabe? De classificação do local de crime, classificação de vestígios, como eu te falei, coisa que a gente sempre espera. Foram questões diferentes, assim. Se você procurar outras provas de médico legista recente aí, não tem prova desse jeito aqui. Essa prova foi, de certo modo, diferente. Mas assim, nada que tivesse fora. Apenas aquela questãozinha que eu falei lá, tem uma que era muito do direito. Aquela lá do conceito do Guilherme de Souza Nutti. Mas tirando aquilo, está tudo realmente muito dentro da criminalística. Em local de precipitação de pessoa de edifício, o que se observa é que o examinador aqui, ele trouxe exemplos concretos e não o conceito. A gente fala o conceito e ele vem então com a questão, com exemplos concretos, casos, né? Como esse aqui. Em local de precipitação de pessoa de edifício, quando a equipe de corpo de bombeiros militar chegou para dar os primeiros socorros à vítima e levar para o hospital, observaram apenas a presença de poucos fragmentos de vidro próximo à região da queda. Então eu tenho um local de precipitação de um edifício, ou seja, uma pessoa que é projetada, que cai de uma sacada, de uma janela. Essa queda, por sua vez, pode ter sido por impulso próprio, um suicídio, pode ser um acidente, a pessoa de repente está limpando ali uma sacada, ali, desequilibra e cai. Pode ser um homicídio. Esses policiais, ou melhor, esses bombeiros que chegaram para dar os primeiros socorros, observaram alguns vidros próximo à região da queda. Nesse cenário, o exame dos fragmentos de vidro é dispensável, facultativo, opção da equipe de resgates, proibido em razão dos riscos ou é indispensável? É como eu te disse, é uma questão bem elaborada, no qual ele trouxe nada mais, nada menos do que o artigo 158 do CPP. Você estudou o artigo 158 do CPP. Ele veio aqui e colocou na forma de um caso concreto. O que diz o artigo 158 do CPP? Quando a infração deixar vestígios, será o quê? Indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O exame de corpo de delito, direto ou indireto, ele ainda fala assim, né? Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Na maioria das provas que a gente vê aí, é uma cobrança mais direta dos artigos. Aqui ele trouxe na forma de um caso. O exame é indispensável, porque num local de precipitação, se eu tenho fragmentos de vidro ali no local de queda, você concorda que esses fragmentos de vidro são parte do corpo de delito? Eles são vestígios, né, que podem ter relação ali com a queda, que podem ser... De repente o aluno ficou em dúvida, porque, nossa, professor, mas que exame vai fazer nos fragmentos de vidro? Quando ele fala de exame pericial nos fragmentos de vidro, não significa necessariamente que você vai coletar e mandar para uma sessão. Quando ele fala de exame dos fragmentos de vidro, é o perito se deter sobre aquilo ali. É o perito olhar aqueles fragmentos de vidro, registrar, fotografar, ir lá em cima na casa e ver se tem algum local com um anteparo quebrado que possa ser correspondente a esse vidro. É isso que ele está querendo dizer. E não necessariamente, mas um vidro eu vou mandar para que exame? Eu vou mandar para a balística, para a papiloscopia, para não sei o que. Não é nesse sentido. Ele está querendo dizer é que esses fragmentos de vidro, eles não podem ser ignorados. À medida em que eles fazem parte do corpo de delito,
o exame de corpo de delito é indispensável. Letra E. Então foi isso. Esse examinador, ele queria botar o aluno para pensar. E foi bastante eficiente no que ele quis. 9. Vimos isso aqui, agora eu não lembro se foi na aula 1 ou na aula 2, que é a questão dos documentos criminalísticos e médico-legais. Sempre trazendo para um contexto de caso, um contexto mais prático. Suponha que em uma vara da justiça, 2 peritos ad hoc, a expressãozinha do latim, ad hoc a gente fala, né, tenham sido nomeados para realizar um exame em um documento. Ele gosta de documento, né? Terceira questão que ele cita aqui, um documento ou prova documental. Mas esse não é o foco, não. A questão é os 2 peritos ad hoc. Após o término da perícia, eles realizaram então a perícia, os peritos ad hoc. O que é perito ad hoc mesmo, Hugo? É aquele perito que não é perito oficial, igual eu sou, concursado, passei no concurso, tomei posse. É o perito eventual, é o perito só daquela ocasião. É o perito que trabalha na ausência do perito oficial, né? Diz lá no texto, na ausência do perito oficial, serão nomeadas 2 pessoas idôneas, parará e parará. Então são esses 2 peritos ad hoc. Depois do exame, sob orientação e informação desses peritos, o escrivão lavrará o respectivo, ou seja, ele está querendo te perguntar, em outras palavras, como chama o documento elaborado a partir do exame por 2 peritos ad hoc? Boletim de ocorrência, termo circunstanciado, auto, laudo ou relatório de investigação? Perito ad hoc faz auto, como diz aqui, na presença de escrivão. É a principal diferença entre o auto e o laudo, né? Tem lá no seu material, auto versus laudo. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Auto e laudo, né? Perito criminal faz e redige o laudo. Perito ad hoc, ele faz o exame e ao invés de redigir o documento, ele dita na presença do escrivão. Esse é o auto. Belezinha? Tá vendo que as coisas ficam mais claras no final? Né? Não é que a gente estava resolvendo questão fácil, não. A gente estava resolvendo questão que se aplicava àquele momento do estudo. Quando a gente terminou tudo, a gente vem trazendo questões mais complexas e é assim que é feito o conhecimento, é assim que é feita a preparação para concurso. E assim que nós vamos fazer também na medicina legal. Pausa para você voltar e resolver as últimas, acho que 8 questões dessa prova.